Olá, primeiro ano. Vamos então para a semana 4 do PET volume 6 e o tema de vocês é a construção de direitos no Brasil. O PET trouxe essa imagem aí que mostra para vocês a ocupação no mercado de trabalho, a porcentagem de negros e a porcentagem de brancos. Vamos lá. Em cargos gerenciais em 2018, 68,6% eram ocupados por brancos, versus 29,9% ocupados por pretos ou pardos. Taxa composta de subutilização de 2018. Branca, 18,8%. Preta ou parda, 29,0%. E são a soma das populações subocupadas por insuficiência de horas desocupada e força de trabalho potencial. Essa é a explicação para a subutilização, tá? Então vamos lá. Taxa composta de utilização segundo o nível de instrução. De acordo com a legenda aqui, você pode ver que o que é marrom é a branca, azul é a preta ou parda. Então vamos lá. Taxa composta de subutilização segundo o nível de instrução. Sem instrução ou fundamental incompleto. Olha a quantidade de pretos ou pardos em relação aos brancos. Fundamental completo ou médio incompleto. Da mesma forma, olha. Médio completo ou superior incompleto. Da mesma forma, sempre a taxa, né, que se refere à população preta ou parda é maior nestes casos aqui. População na força de trabalho desocupada e subutilizada. Na força do trabalho, olhos brancos, olhos negros, desocupada, olhos brancos, olhos negros, subutilizada, olhos brancos, olha os negros. Rendimento médio real habitual do trabalho principal das pessoas ocupadas, ou seja, das que estão trabalhando. A grande maioria são brancas, uma parte é parda ou preta. A ocupação formal, a maioria são brancos, uma parte é preta ou parda. Ocupação informal, a maioria é branca, somente uma parte é preta ou parda. Ou seja, as desigualdades sociais no Brasil existem sim. A desigualdade na construção da história brasileira. Este é o texto de apoio que o PET trouxe para vocês. Vocês deem uma lida neste texto. Se não leu, eu quero crer que você vai ler, tá? E vamos para as atividades. Número 1. A estimativa do Banco do Brasil é que cerca de 5,4 milhões de brasileiros atinjam a extrema pobreza, chegando ao total de 14,7 milhões de pessoas até o fim de 2020, ou 7% da população. Os momentos de crise, como a pandemia causada pelo coronavírus, atinge de modo mais evidente aos mais pobres. Um dos fatores indicativos para definir a pobreza extrema está relacionado à segurança alimentar. O indicador de segurança alimentar é referente ao letra B. Acesso físico e econômico à alimentação saudável e adequada. Número 2. De acordo com o texto, quais as causas da desigualdade social no Brasil? Concentração de riqueza acentuada pelo capitalismo financeiro intensifica e agrava os problemas de desigualdades sociais. A riqueza está concentrada na mão de pequenos grupos cada vez menores e mais ricos, e que multiplicam o capital na maior parte sem estabelecer relações de emprego no mundo do trabalho produtivo. Gente, olha só, o capital financeiro faz com que o dinheiro renda e cresça por ele mesmo, sem você precisar de mão de obra qualificada ali. O capital do trabalho produtivo aí, o capital produtivo, é quando, exemplo, tem uma empresa grande, precisam de vários trabalhadores nela para funcionar, para andar, né? O capitalismo financeiro não, o dinheiro já cresce e rende por ele mesmo. Então, exige uma quantidade menor de pessoas. Então, isso vai aumentando os problemas sociais,
porque essa concentração de riqueza fica na mão de muito pouquíssimos conseguem fazer com que esse dinheiro realmente traga lucros positivos, né? Porque em alguns casos, se não souber manusear também no capitalismo financeiro, a pessoa perde tudo, né? Mas quem já é treinado nisso aí, ele faz com que o dinheiro dele renda por ele mesmo, sem precisar de ficar muito tempo, né, dependendo de muitos funcionários e colocando a mão na massa. Ok? 3. O que é e para que serve o Estatuto da Igualdade Racial? Conjunto de regras e princípios jurídicos que visam a coibir a discriminação racial e a estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais. 4. Analise o gráfico a seguir. Rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos e razão de rendimentos por sexo. Azul, homens, laranja, mulher. Como você pode ver aí, todos no gráfico que são maiores são os homens. Então, o gráfico aí, de acordo com o textinho abaixo, ó, demonstra um forte desequilíbrio entre os salários recebidos por homens e mulheres. O mesmo estudo ainda afirma que, apesar de mulheres ganharem menos que os homens, trabalham mais. 54,4 horas semanais contra 51,4 horas dos homens. Segundo o IBGE, essa diferença se deve a 2 fatores principais. 1. A responsabilização das mulheres sobre o trabalho doméstico, que as obrigam a assumir os empregos com horários mais flexíveis para que possam conciliar as tarefas. 2. O preconceito contra a mulher refletido nas contratações para cargos de chefia e gerência. Esses estudos evidenciam que o Brasil ainda há uma forte desigualdade de letra A, de gênero, né? Em que homens continuam sendo mais valorizados, mais bem pagos e sofrem menos preconceitos do que as mulheres. Então é isso. Se foi útil, curte, compartilha, se inscreva neste canal. Te espero no próximo.